Olá, tudo bem? Aqui é Luiz Navas, treinador e fundador da assessoria Navastri. E eu vou estar trazendo hoje para vocês aqui um bate-papo a respeito dos conceitos por trás do treinamento de força, né? Pensando aí num atleta de endurance, né? Num triatleta ou num corredor. Então, são conceitos dentro de uma visão, né, que a Navastri tem, né, a respeito do treinamento de força e em que momento e como deve ser aplicado esse tipo de treinamento. Mais uma vez, né, passando para vocês que essa é uma visão, né, embasado assim, claro, em conceitos, né, fisiológicos e que assim, não existe, né, pessoal, dentro do treinamento uma receita mágica de bolo que sirva para todas as pessoas. O que a gente costuma falar realmente é que o treinamento existem vários meios de se chegar ao mesmo fim, digamos assim, né? Então, desde que vocês tenham, né, um embasamento dos conceitos fisiológicos por trás do desenvolvimento físico, as adaptações específicas para aquela modalidade que você vai trabalhar, tudo isso, né, levando em consideração, você consegue trabalhar um método onde você vai trazer resultado para o seu atleta. Às vezes você pode trazer de uma forma mais rápida, mais lenta, mas no final o corpo humano ele tem uma capacidade ímpar de criar adaptações para diversos estímulos que você dá para ele, né? Então, a não ser que você faça coisa assim muito fora desses conceitos, né, de desenvolvimento físico, fisiológico dentro de uma periodização, você não vai atingir esses objetivos de adaptação, né, dentro do atleta que você, né, está trabalhando. Então, aqui é apenas uma visão nossa a respeito desse tipo de trabalho e a qual a gente já vivencia há bastante tempo, né? Muitos talvez não saibam, mas assim, eu tenho já 21 anos, eu trabalho já no ramo de academia. E eu falo isso pelo seguinte: na época que eu comecei a administrar, né, esse negócio, eu já estava na minha faculdade de educação física e eu fui durante muitos anos professor de sala mesmo de musculação. Eu já era triatleta, né, já tinha vivenciado, né, desde 92, 93, né, que eu iniciei no triatlon, e eu entrei para uma sala de musculação em 2001, 2002, quando eu comecei aí a administrar esse negócio. Então, eu pude aprender com bastante profundidade, né, treinamento de força, né, lógico que para um público diferente, né, o público que nos procura na academia é aquele público mais qualidade de vida, mas como eu já tinha uma relação muito, né, estreita com o triatlo, já tinha, né, sido atleta já competitivo durante muitos anos, então eu sempre quis trazer esse link aí do treinamento de força e esses benefícios aí que eu sempre gostei, né? Sempre gostei de treinar em sala mesmo, né? Trabalho de força eu sempre achei bem legal. Então eu vou conceituar um pouco aqui para vocês, né? Então falando um pouco de músculo, né? O músculo, né, é uma estrutura onde ela tem algumas divisões internas, né, de fibras musculares. Então, além, né, você pega um músculo, um bíceps, ele tem ali uma espessura total dele, mais ou menos, né, nessa amplitude aqui, nessa circunferência. Porém, dentro, né, desse músculo, ele é subdividido em vários feixes musculares, né? São vários feixes de fibras. Então, dentro de cada feixe desse muscular, existem as miofibrilas, né, que são uma fibra muscular, né, dezenas, milhares de fibras musculares vão formando os feixes de fibras que eles vão, né, se juntando, e a junção de todos esses feixes de fibras, né, é a construção do músculo de toda a parte do seu corpo, né? Esses músculos, eles precisam ter uma ativação, e essa ativação ela vem via neurônio, né? Então, neuromuscular. Então, essa ativação neuromuscular, ela se dá, né, com um mecanismo
fisiológico, né? Onde ele manda essa mensagem para essas unidades motoras se contraírem e gerar, né? E gerar o movimento do seu corpo. Qualquer tipo de movimento que você faz é um processo já que você não precisa pensar nisso, mas você tem um disparo, né? Um mecanismo neural para ativação desses neurônios, para que eles chegam na fibra, né? E façam essas unidades motoras, né? Se contraírem, né? E qual a quantidade de unidades motoras que vão se contrair, né? São todas, o seu músculo inteiro se contrai ali no momento que ocorre esse disparo? Não. Vai haver a contração muscular, né? Daquelas unidades que vão ser suficientes para gerar determinado esforço. Então, assim, você está fazendo uma caminhada, é uma atividade leve. Ou você está levantando um peso ali de meio quilo, é uma atividade leve. Então, né, esse sistema neurotransmissor, ele vai fazer com que algumas unidades motoras se contraia para gerar esse movimento e romper essa resistência, tá? Seja caminhando, seja trotando, seja pedalando leve. A partir do momento que, por dois mecanismos eu falo, né, que você precisa de uma solicitação neuromuscular mais profunda, você precisa de mais contração de unidades motoras. Quais são esses dois meios que você precisa dessa contração profunda? Quando é um peso, né, grande que você vai carregar, então você vai carregar uma sobrecarga muito pesada, que você de repente não está acostumada. Então você vai fazer ali de repente uma série de agachamento com uma carga bem alta, onde você consegue fazer ali 6, 8 repetições. E aí com isso você tem esse mecanismo do corpo, né, de disparo, para que você tenha uma ação muscular com uma maior capacidade de romper essa resistência. Então você vai ativar mais unidades motoras, não só aquelas superficiais, mas também as mais profundas, que são, né, solicitadas nesse momento. Esse é um momento, né, em atividades onde requer grande velocidade ou grande força, elas vão estar tendo esse disparo. E também quando as superficiais, às vezes numa atividade de muito longa duração, às vezes você vai fazer uma corrida longa, então em determinado momento ali onde você não... Geralmente é quando você não está adaptado a determinado volume. Vamos dizer que você está vindo ali num processo de periodização para uma prova de Ironman. Então você tá ali correndo ali, começa a vir num processo progressivo, né, aumentando semanalmente ali 10, 15% ali, às vezes no seu volume semanal de corrida. Então ali você faz o seu longo ali de, sei lá, de 15 km, depois você passa aí para 18 km, 20 km. Então você vai criando esse processo de adaptação. E sempre quando você está chegando ali no final dessa quilometragem, você sente que as pernas às vezes ficam mais cansadas, né? Fica mais pesado. Só que você vai criando essas adaptações semanalmente, faz com que vocês, né, não sintam tanto. Agora, se você sair às vezes de 10 km e na semana seguinte você vai correr 20 km, você vai ver que vai se tornar bastante difícil. Às vezes você nem consegue chegar nos 20 km ou chega assim bem debilitado. Por quê? Porque o corpo precisou solicitar essa contração muscular mais profunda, não estando tão treinado, né? Então, assim, o endurance, ele prepara essa musculatura, esses feixes de fibras mais profundos, quando as superficiais vão entrando em fadiga. Então, conforme essas fibras musculares, devido a muita microlesão, né, existe muito rompimento dessas miofibrilas durante a atividade física. E o treino de endurance prolongado, ele causa esses rompimentos, que é um processo natural do corpo, né? Então, um processo do corpo natural para você estar gerando adaptação, né? Um processo onde você traz uma inflamação muscular, então o corpo cria mecanismos de combater essa inflamação e fazer com que você crie essas adaptações, né? Vão tornando essas fibras superficiais mais resistentes, mais fortes. Só que também você vai treinando as mais profundas. Quando essas superficiais perdem o poder de contratibilidade, as mais profundas elas vão tendo essa ação e vão também sendo treinadas. Tá? Então uma maneira de treinar, né, essas conexões neurais, né, maiores feixes de fibras musculares, além do trabalho de força, é o trabalho de endurance. Então se a gente pode otimizar o trabalho, o resultado do seu endurance, seria com trabalho sim, focando nesse tipo de treino, né?
Eu brinco que é um treino, né? Eu brinco não, né? É o que acontece, é um treino neural, né? Um treino neuromuscular. Então você pode trazer esse componente para um treinamento em sala de musculação. Então, o que a gente costuma, né, raciocinar por trás disso? A gente pega os grupos musculares que são exigidos para pedalar e para correr, ou até para nadar também. A gente tem ali algum trabalho específico para a musculatura, né, que é exigida durante o nado. Então você pega essa musculatura, vê qual ação motora que simula melhor em sala. Geralmente eu gosto de utilizar máquinas, onde você consegue trazer uma segurança na execução, né? Uma estabilidade ali de coluna, de core, onde você consiga trazer uma quantidade de peso maior do que às vezes você trabalhar. O peso livre eu gosto também, mas em vez de você trabalhar às vezes com peso do corpo, você fica um pouco mais restrito, né, nesse trabalho, né, de treino funcional. Então eu prefiro realmente o treino em sala com máquina, onde você consegue trazer uma sobrecarga grande e com isso você trabalha especificamente o treinamento de força, que vai fazer com que essas fibras, né, mais profundas se contraiam, né, a gente tenha novas conexões neuromusculares de transmissão para que essas fibras vão treinando com o passar né, da periodização, e elas vão tendo um poder maior de endurance no final, porque quando você tiver com as superficiais fadigadas e você, né, tiver esse componente, né, neurotransmissor de trazer essa contração profunda, você vai ter uma longevidade dessas fibras um pouco maior. Então vamos dar um exemplo, pô, em vez de você quebrar ali no quilômetro 32, 33 da maratona, né, quebrar que eu digo, né, no sentido de você sentir um cansaço maior, a perna vai estar pesando um pouco mais, porque as fibras superficiais já vão estar extremamente fadigadas, muito rompimento de fibra. Então você tendo esse componente já um pouco mais treinado dentro de uma preparação, você vai postergar um pouco mais, né, essa quebra, digamos assim. Então você vai sentir, sei lá, no 38, no 39, ou talvez, né, fazer uma maratona aí limpa, né, o que a gente fala, né, bem encaixado. Então queria trazer só essa reflexão para vocês, tá, pessoal? Para não ficar um vídeo tão longo. Então esse aí é um conceito que a gente utiliza bastante, a qual a gente acredita. E já vimos na prática aqui com os atletas que tem bastante resultado. Beleza? Nos vemos nos próximos vídeos aí. Valeu, um abraço.